Hoje eu vou falar de doença renal policística autossômica dominante. E esse assunto também tem a ver com classificação de variante genética. Mais difícil do que interpretar uma variante é entregar um bom resultado, fazer um bom laudo, um laudo que seja compreensível para um outro médico não geneticista. Então, quem solicita exame de genética muitas vezes não é geneticista, não tem muito contato ou experiência com genética e busca informações muito específicas que a gente muitas vezes não consegue entregar. Para fazer um bom laudo, para entregar um bom resultado, é importante escutar o outro, saber o que o outro especialista deseja saber, o que ele busca quando ele pede um exame de genética. E é por isso que hoje eu vou responder as perguntas da doutora Juliana, que é residente de nefrologia. Ela se interessa muito por doença renal policística. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram dela. E ela me mandou várias perguntas sobre esse assunto. Eu vou responder a metade hoje e a metade no próximo vídeo. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta da Juliana. A transmissão da doença renal policística autossômica dominante é realmente 50%? Então a resposta é que sim. É uma condição autossômica dominante, basta ter um dos alelos mutados para ter a condição, e quem tem essa condição tem um risco de 50% de transmitir isso para os filhos. Agora, se você me perguntar da seguinte maneira: se eu tenho um paciente, um homem que tem uma mutação no gene da doença renal policística e ele tem uma evolução muito grave da doença, então ele tem uma manifestação, um fenótipo mais grave. Vamos supor que ele tenha precisado de diálise aos 45 anos de idade. E ele tem 3 filhos e os 3 filhos herdaram a mesma variante genética. Se você me perguntar se os 3 filhos terão uma forma grave da doença, a resposta é que não necessariamente. Então, a doença, a transmissão da condição genética, da mutação genética, tem o risco de 50%, mas nem sempre quem herdar a mutação terá o mesmo fenótipo. Por quê? A gente não sabe. Então, existem vários fatores que modificam a gravidade da doença. Alguns deles já ficam mais claros, como o gene envolvido, a mutação genética ou até o sexo do paciente, mas certamente tem outros fatores ambientais e também outros modificadores genéticos que a gente ainda não conhece muito bem. Próxima pergunta. É possível ter a doença renal policística autossômica dominante sem histórico familiar? Sim, é bem possível. Na verdade, a gente sabe que 5 a 10% das pessoas que têm a doença renal policística, elas não têm nenhum dos pais com a doença. Então, eles não herdaram de nenhum dos pais e é o que a gente chama de uma mutação nova, uma mutação de novo. Segunda possibilidade é que a pessoa tem realmente um dos pais afetados, um dos pais tem a mutação genética, mas a gente não sabe disso. A gente não sabe disso porque os pais morreram jovens, morreram numa idade anterior a poder apresentar sintomas. E os pais eram filhos únicos, os avós eram filhos únicos, então a família toda tinha um número de pessoas muito pequenos ou pessoas que viveram muito pouco tempo. Então essa é uma possibilidade. E a terceira possibilidade é que ou o pai ou a mãe tem a mutação genética, mas tem uma forma muito leve da doença e não evoluiu como a gente imagina que a doença renal evolua. Então a pessoa não chegou a evoluir com uma doença renal crônica, não precisou de diálise até o momento em que ela faleceu ou até chegar numa idade mais avançada. Então são fenótipos mais leves. Terceira pergunta: qual que é a diferença entre os genes PKD1 e o PKD2? Então, os dois causam a doença renal policística autossômica dominante. O mais comum deles é o PKD1, que é responsável por 75 a 80% dos casos. E o PKD1 costuma evoluir de uma forma mais grave. Quando é o PKD2, costuma ter um prognóstico melhor. Então, só para passar algumas informações. A mediana da idade para chegar em diálise em quem tem uma mutação no PKD1 é 55 anos. Já a mediana da idade para diálise em quem tem a mutação no PKD2 é 75 anos. Próxima pergunta: o que é uma mutação truncante? Então, uma mutação truncante é aquela que vai interromper a síntese proteica. Então, a proteína ela vai ficar mais curta do que deveria. E existem alguns tipos de mutações que entram nesse grupo de truncante. Então, a gente tem as mutações chamadas de sítio de splicing canônico. Então, às vezes, a mutação ocorre perto ali de onde o exon, onde termina o exon e começa o intron, então bem no comecinho do intron. E então faz com que o splicing, que é a remoção dos introns, fique alterada. E isso leva a uma síntese proteica reduzida, então a proteína ela fica truncada. Uma outra possibilidade é uma mutação do tipo nonsense, então aparece como um asterisco no laudo, vai ter um asterisco, e isso indica que tem uma parada prematura da síntese. E às vezes tem uma mutação do tipo frame shift, que muda a matriz de leitura e também interrompe a síntese da proteína antes do fim, que seria normal. Então faz com que a proteína fique mais curta. No laudo, muitas vezes a variante vem descrita como uma variante patogênica para a doença renal policística do tipo nonsense. E agora, só de ver essa tua pergunta, assim, já ficou muito claro para mim que uma forma melhor de descrever a variante seria colocar justamente dessa forma: uma variante patogênica truncante
paciente no gene PKD1, por exemplo. Isso deixaria mais claro para o nefrologista. Até porque é esse o termo, justamente proteína truncante, que entra nos scores de risco da doença renal policística. Eu acho que é isso mesmo. Próxima pergunta. Existem outros genes além do PKD1 e o PKD2? Então existem, tá? Tem 3 principais genes aqui e um deles é o GANAB, o outro é o DNA-JB11 e o outro é o ALG9. Então eles causam fenótipos parecidos com a doença renal policística autossômica dominante, mas eles costumam ter uma apresentação mais leve ou muito atípica. Por exemplo, a doença renal policística, ela causa cistos renais e também hepáticos. Se você tem um paciente que tem muitos cistos hepáticos e quase nenhum cisto renal, pode ser muito bem que se trate de uma doença renal policística não relacionada aos genes do PKD1 e PKD2. Por exemplo, o gene GANAB, ele está muito associado com uma quantidade maior de cistos hepáticos. Próxima pergunta, essa pergunta é boa. Por que a progressão é variável? Então, por que algumas pessoas evoluem mais rápido e outras pessoas evoluem mais lentamente com a doença renal policística autossômica dominante? E olha, eu levantei aqui pelo menos 3 grandes fatores que vão interferir na progressão da doença. O primeiro fator é o gene envolvido. Então, o PKD1, ele tem um prognóstico pior. Ele costuma evoluir mais rapidamente. A segunda é o tipo de mutação. Então, as mutações que são truncantes, elas costumam ter um prognóstico pior, uma evolução mais rápida. E o terceiro fator são as variáveis modificadoras de doença. Muitas delas a gente não conhece, mas, por exemplo, a gente sabe quando a pessoa do sexo masculino, ela costuma ter um prognóstico pior. Bom, agora a próxima pergunta é da Juliana. O PRO-PKD é útil na prática? A PRO-PKD é um score de prognóstico da doença renal policística. O que ele busca avaliar é quem tem uma probabilidade ou um risco de ter uma evolução pior, menos favorável. E ele leva em consideração pelo menos 3 fatores. Então, o sexo, se é do sexo masculino, o prognóstico é pior. O gene envolvido, então ele coloca lá no score se é PKD2, porque se for PKD2, o prognóstico é melhor. E o tipo de mutação, porque se é uma mutação truncante, o prognóstico é pior. Então, aí ele vai classificar o paciente em baixo, intermediário e alto risco de progressão. Então, na prática, ele é bem útil para decidir se o paciente é ou não candidato ao uso do medicamento Tolvaptan. E para ter o próprio PKD, para fazer o cálculo do próprio PKD, o teste genético é indispensável. Então, na doença renal policística, é um daqueles casos em que realmente existe um benefício claro em fazer o teste genético. Não para o diagnóstico necessariamente, mas para o prognóstico e definição de conduta. Uma ressalva importante, tá? O próprio PKD, ele foi feito com base nas cortes europeias. E não tem muitos pacientes brasileiros que tenham testes genéticos que estejam incluídos nos bancos de dados. Então, os brasileiros, em geral, são muito mal representados nas cortes genéticas, de qualquer condição genética. Inclusive, essa semana mesmo estava um colega falando que nas variantes patogênicas, que na base de dados de variantes patogênicas, o Brasil é muito subrepresentado. E realmente é. Então, o próprio PKD ele é muito bom, mas o que ele pode deixar a desejar é justamente essa falta de representatividade da população brasileira. Próxima pergunta. Alguma forma se associa mais com aneurisma ou com cistos hepáticos? Aneurismas intracranianos ocorrem em cerca de 10% dos pacientes com a doença renal policística autossômica dominante, mas o risco ele é maior quando tem um histórico familiar disso, tá? Então, não tem tanta relação com ser o gene PKD1 e PKD2, mas muito mais com o histórico familiar. Quando o paciente tem muitos cistos hepáticos e poucos cistos renais, essa é uma apresentação muito atípica, e aí a gente pode pensar nos outros genes relacionados com a doença renal policística, principalmente o GANAB. Então, a próxima pergunta. O teste genético ajuda na indicação do Tolvaptan? Sim, ele ajuda, porque o teste genético ele é necessário para que você faça o cálculo do próprio PKD. E o cálculo do próprio PKD, como ele define o prognóstico, ele ajuda o nefrologista a decidir se aquele paciente deve ou não deve usar o Tolvaptan, se ele é um bom candidato ou não. Próxima e última pergunta que eu vou responder hoje. Quando que o teste genético muda a conduta? Bom, aqui sendo bem sincero, ele vai mudar a conduta em, no mínimo, 4 situações. Então, primeiro, quando o diagnóstico é incerto. Então, às vezes o paciente é jovem e você é, sei lá, um adulto de 20 e poucos anos e você não sabe se ele tem ou não tem doença renal policística. Talvez o exame de imagem não tenha deixado nada claro. Aí o exame genético, ele permite confirmar esse diagnóstico. Próxima situação. Para a definição de prognóstico. Então, se você precisa usar ou quer usar o score do próprio PKD, o exame genético é indispensável. Terceira situação. Para o aconselhamento genético reprodutivo. Então, se a pessoa, se o casal deseja ter filho e
deseja fazer uma fertilização in vitro e selecionar embriões para que essa condição genética não seja transmitida para os filhos, a possibilidade de fazer isso é quando a mutação genética da família é conhecida. Então, aí a pessoa faz o exame genético, detecta qual é a variante que ela tem, qual a mutação que ela tem, e aí a partir disso, se o casal decidir, se o casal quiser, é possível fazer o teste genético dos embriões e selecionar os embriões. E a última é quando o fenótipo não tá bem caracterizado. Então, se você tem uma apresentação que é um pouco atípica, você não tem certeza que tá fechando todos aqueles achados para a doença renal policística, tem manifestações extra-renais que não são típicas, você faz o exame genético e aí você confirma que talvez seja realmente a doença renal policística, mas não associada aos genes PKD1 e PKD2, beleza? Bom, então vou terminar por hoje para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu continuo daí para responder as outras perguntas e encerrar por aqui. Se é nefrologista ou outro especialista e tiver dúvidas e quiser mandar perguntas sobre genética, por favor, faça isso, porque as perguntas são sempre muito bem-vindas. É importante que a gente tenha esse tipo de contato com os outros especialistas, né, para sair da nossa bolha e para conseguir entregar um resultado mais claro e melhor, certo? Muito obrigada por quem ficou até aqui. Se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe com as pessoas que também podem se interessar pelo assunto.